Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Irmãos, abre comigo aí Mateus capítulo número 8, Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo número 8. Aleluia. Glória a Deus. Vocês me ouvem bem? Glória a Deus. Nós estamos iniciando hoje mais uma etapa da nossa série de pregações e ministrações que falam dos milagres de Cristo Jesus aqui na terra. No domingo passado a gente terminou a primeira parte de cura e libertação. O pastor Mauro esteve aqui fazendo o fechamento para conosco. Foi um culto abençoado. Aqueles que vieram provaram do amor, da graça do Senhor. Foi uma bênção. E eu creio que essa segunda parte vai ser ainda melhor do que a primeira. Nós vamos estar iniciando hoje os milagres relacionados à natureza. Tudo aquilo que Cristo fez relacionado à natureza. E quando a gente terminar, indo milagre por milagre, também nós teremos a presença de um pastor aqui abençoado, glória a Deus, que vai estar fazendo o fechamento dessa parte, amém? Então a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 8 diz assim no versículo 23. E entrando ele no barco, entrando ele quem, igreja? Jesus. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era encoberto pelas ondas. Ele, porém, ele quem? Jesus. Estava o quê? Jesus estava dormindo. A tempestade era grande, as ondas eram grandes, o barco estava a ponto de ir a pique e Jesus Cristo estava dormindo. E os seus discípulos aproximando, despertaram, acordaram Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa foram a pergunta dos discípulos após esse milagre. Irmãos, esse milagre ele está em 3 evangelhos, né, de Jesus Cristo, mas segundo escreveu Mateus, Marcos e Lucas. Lá em Marcos está no capítulo 4 e em Lucas está no capítulo número 8. Amém? Todos os evangelhos que escreveram e relataram esse milagre, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão fazer a mesma pergunta no final do milagre. Depois você pode ler lá e você pode conferir que todos eles estão fazendo a mesma pergunta: que homem é este? Que homem é este? Que acalma o mar, que dá ordem ao vento e eles param? Todos eles fazem a mesma pergunta. E aí, irmãos, para a gente entender um pouco quem é este homem, nós temos que entender o que ele fez e o que ele é capaz de fazer. Deixa eu só dizer 3 coisinhas para vocês, antes de entrar no tema. Eu vou expor algumas coisas aqui, irmãos, e pode soar que eu tenho um entendimento completo daquilo que eu vou falar, e que eu seja muito inteligente. E eu quero dizer para vocês que não é nenhuma coisa e nem outra. Não tenho um entendimento completo daquilo que eu vou falar, e tampouco não sou tão inteligente. Então, não pensem isso de mim. Outra coisa, pode ser que ao meio da pregação, no meio aqui do desenrolar, você possa falar assim: puxa, Davi, ou você possa pensar com você: isso aqui realmente tem a ver com a palavra de Deus? E a resposta para a sua pergunta já é sim, tem a ver sim com a palavra de Deus. Mas hoje nós não vamos abordar exatamente essa questão do milagre. E se você for procurar na internet sobre esse milagre, ou pregações que vão dizer sobre isso, tem um monte de abordagem falando sobre isso. E depois eu creio que vai ter outras oportunidades da gente falar. Mas hoje eu quero falar deste homem que acalma o vento e o mar, e as coisas lhe obedecem. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Jesus é o próprio Deus em forma de homem. Esse Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Ele carrega muitos nomes que mostram que ele é santo e poderoso. O nome de uma pessoa, ela representa uma história, ela representa aquilo que ela faz, aquilo que ela tem capacidade.
por exemplo, eu trouxe um pouco dessa ministração no dia de ontem com os jovens. Então, o nome, antigamente, quando as pessoas se referiam a uma pessoa lá no interior, no Nordeste, eles não chamavam o nome propriamente dito da pessoa. Eles falavam assim, não é o pastor Henrique. Como que é o nome do pai do senhor? Joaquim. Não era o Henrique, era o filho do Joaquim. Né? Conhecia, então chamava pela parentela, né? Pelo patriarca, né? O Joaquim lá da venda, o Joaquim lá da fazenda, e aí conhecia os seus filhos, né? Ou até mesmo o nome ele representa uma história, né? Você vê que algumas pessoas, meninas, têm o nome de Vitória, porque às vezes passaram por uma dificuldade, a mãe passou por uma dificuldade na gestação, ou na hora do parto, né? Então ela sobreviveu toda aquela dificuldade e ficou com o nome de Vitória. Então o nome carrega uma história, carrega a sua parentela, e no dia de hoje o nome ele é muito importante. Hoje o nome é muito importante. Hoje você não compra nada em nenhum lugar a crediário ou fiado, legalizado, sem o nome. Você precisa estar com o seu nome limpo lá direitinho para que você possa efetuar uma compra. Às vezes, dependendo da empresa, se você tem uma ação na justiça, está processando alguém ou alguma coisa, a empresa também não te contrata, por conta do seu nome que está envolvido em algum processo. Então o nome ele é muito importante. O nome ele é muito importante. E o que a palavra de Deus fala sobre o nome? Provérbios capítulo 22:1. Se você quiser me acompanhar, os meninos vou pedir para me ajudar aqui a projetando. Provérbios 22:1. Eu vou lendo aqui, irmãos, para a gente não perder tempo, que senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Amém? Mas glória a Deus por isso, né? Provérbios 22:1 diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que riqueza e ouro. Provérbios está dizendo, Salomão está dizendo que é melhor ter um bom nome do que muitas riquezas. E aí vai no livro para frente, Provérbios Eclesiastes, um livro para frente, capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor: melhor é a boa fama, ou melhor um bom nome, do que um unguento, e o dia da morte do dia do nascimento de alguém. Então Salomão está dizendo que o nome é super importante. E quando, irmãos, uma pessoa, ela fala o teu nome, quando uma pessoa pronuncia o teu nome, qual que é a lembrança que ela tem? Você tem uma boa fama? Você tem um bom nome? Quando o pessoal fala aí na igreja, o nome do Davi, o que vocês lembram, né? A misericórdia, né, irmãos? Quando fala o seu nome, você tem boa fama? Você está zelando pelo seu nome? O nome é importantíssimo. Isso que Provérbios fala e Salmos fala. E aí, irmãos, o nome de Jesus, o nome de Deus, ele é um nome santo. Nós cantamos aqui, majestade santa. O Senhor é santo. O nome de Deus é santo. Salmo 145:21. Meninos, projeta para mim aqui. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Próximo salmo, meninos, salmo número 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Salmo 108. O nome de Deus é santo. E aí, irmãos, tem um outro acréscimo. O nome de Deus, ele não é só santo, mas ele é um nome poderoso. Ele é um nome poderoso. Em Salmo 62, versículo 11 diz assim: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Se você pegar o Velho Testamento, e nós estamos na leitura diária ainda do Velho Testamento, estamos em Salmos, estamos quase acabando Salmos, né, pastor? Estamos quase acabando Salmos. Você vai ver vários nomes atribuídos à pessoa de Deus. Eu separei alguns nomes aqui. Esse nome de Deus, ele tem poder, e ele revela o que ele faz, o que ele pode fazer e o que ele já fez. Então, por exemplo, um exemplo de nome: Jeová Jirê, Deus proverá. Jeová Rafá, Deus que cura, Deus que sara. Elohim, Deus forte. El Shaddai, Deus poderoso. El Elyon, Deus altíssimo. Esses são alguns nomes que a Bíblia dá para Deus. E esse nome,
remete àquilo que ele faz. Ele é um Deus que cura, ele é Deus que sara, ele é Deus forte, ele é Deus dos exércitos, Deus Emanuel, Deus conosco, presente, socorro bem presente na angústia. Então o nome de Deus tem poder e revela as coisas que ele faz e as coisas que ele é. Amém? Irmãos, são muitos nomes. São muitos nomes. Se a gente for trazer aqui, é muita coisa. E aí a gente pega todos esses nomes, todo esse poder, e a gente junta e fica num único nome, um único muito simples. Quem pode dizer? Jesus. Jesus. Todos esses nomes, todos esses atributos, todos esses poderes se remete, se sintetiza em um único nome. Simples e fácil de se dizer. Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Até aí vocês estão me entendendo? Glória a Deus, irmãos. Foi uma pequena introdução. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o poder de Deus. Aquilo que Deus fez e aquilo que Ele é capaz de fazer. A partir daqui agora nós vamos começar a usar slides. Os meninos vão projetar aqui para mim. Vocês conseguem ver bem o slide? Fala, se você não ficar na frente, a gente consegue, né? Aí, irmãos, eu queria voltar com vocês lá no livro de Gênesis. Abre a sua Bíblia lá, Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, muito fácil de achar. Você fecha a sua Bíblia, abre lá no comecinho. Tem algumas coisas aqui na Bíblia, calendário, papapá, índice, capítulo número 1. Toda a Bíblia é igual, irmão. Dá uma olhada aí, capítulo número 1, versículo número 1. Isso aí todo mundo sabe de cor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou o Senhor os céus e a terra. E aí, irmãos, eu trouxe aqui algumas curiosidades para vocês verem. Deus criou os céus e Deus criou a terra. Coloquei aqui uma fotinha da terra, do nosso planeta que a gente mora, né? Tá aqui a América do Sul, a América do Norte tá aqui. Irmãos, a terra, ela tem essa área aqui, ó. 148 milhões de quilômetros quadrados. 148 milhões de quilômetros quadrados. Quem manja aí de medida de terreno? Lembra, a maioria dos terrenos é 5 por 20, né? 5 por 20, 2 vezes 5, 10, é 100 metros quadrados. Um terreninho padrão pequenininho, 100 metros quadrados. Nós estamos falando que a Terra tem 148 milhões de quilômetros quadrados. A distância da Terra para o Sol, irmãos, é 149 milhões de km. Você viu? A distância da Terra para o Sol é 149 milhões de km. Então, para a gente ter uma ideia um pouco de km, por exemplo, vamos supor, se o pastor foi para Paraíba, não é isso, pastor? Se eu não me engano, na Paraíba, pastor, de São Paulo a Paraíba deve ser em torno de 3 mil km. Mais ou menos isso. Joaquim, me ajuda, é isso? 3 mil km? 3 mil km, né, irmão? Tem um paraibano ali atrás. Glória a Deus. Aleluia. 3 mil km. Então, irmãos, para a gente ir da Terra para o Sol, pouquinho, 149 milhões de km, tá? População estimada, né? Aqui na Terra, 7,6 bilhões de pessoas. Então, criou o Senhor os céus e a terra. O nosso Deus é grande ou é pequeno? A palavra de Deus fala que Ele coloca a terra na palma da sua... Meu Deus, 148 milhões de quilômetros quadrados cabendo na palma da mão de Deus. É grande ou não é? Aleluia. Aí, irmãos, eu fiz aqui para a gente tentar entender um pouquinho esse negócio de medida, falando de quilômetros, né, milhões, vamos ver. Se a gente pegar, irmãos, a primeira cidade aqui de baixo, no Rio Grande do Sul, a primeira cidade aqui no Rio Grande do Sul é? Quem lembra? Do Oiapoque ao Chuí? Chuí. A primeira cidade do Rio Grande do Sul aqui embaixo, Chuí. Se a gente subir até o topo do Brasil lá em cima, no Amapá, tem uma cidade lá em cima, chama Oiapoque. Dá 4 mil quilômetros de Chuí a Oiapoque. Lembra nós falamos lá da Terra? Ó, 148 milhões de quilômetros. Do Oiapoque ao Chuí, 4 quilômetros. Se a gente fosse de carro para lá, uma velocidade média de 100 quilômetros, a gente levaria 41 horas para percorrer essa distância da primeira cidade do Rio Grande do Sul até a ponta lá no Amapá, amém? E se a gente fosse percorrer a América do Sul até a América do Norte? Então nós falando aqui da Argentina, aqui embaixo, bem aqui embaixo, aqui na ponta, subindo lá para cima, lá para o Canadá, lá sei lá, acho que aqui na capital do Canadá que eu coloquei aqui. Aí, irmãos, daria 11 mil km, 11 mil km de distância. Se a gente fosse de carro
a 100 km por hora, a gente demoraria aí mais ou menos 112 horas para a gente percorrer essa distância. Amém? Glória a Deus até aí. Agora, irmãos, olha só a questão da Terra, né? Para a gente dar a volta na Terra, precisaria de 51 mil km. Se a gente fosse fazer isso de carro, uma velocidade de 100 km por hora, a gente demoraria 23 dias para poder dar a volta na Terra. Aí teve um cara genial que resolveu dar a volta no mundo de barco. O primeiro cara que deu a volta no mundo de barco, eu não lembro, eu esqueci de anotar o ano que ele foi, mas faz muito tempo. Esse cara demorou 60 dias e 23 horas para dar a volta ao mundo de barco. Ele saiu com uma tripulação enorme, cerca de 200 pessoas, e quando ele voltou, irmãos, um monte tinha morrido. Porque uma viagem muito perigosa, não tinha tanta tecnologia naquela época, o navio não era muito bom, então muita gente morreu e ele levou essa quantidade. Eu creio que hoje tem outras pessoas que estão dando a volta ao mundo de barco, eu acho que essa quantidade de dias cai por conta da tecnologia, da facilidade, o navio um pouco mais rápido, né? Então isso cai. Mas isso daqui é para a gente ter ideia mais ou menos do tamanho da Terra. Então, para dar a volta no mundo de carro, 51 mil km, 23 dias. Amém até aí, irmãos? Glória a Deus. Então, criou o Senhor os céus e a terra. Agora, irmãos, Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, agora Deus está criando os mares, os rios. E aí eu trouxe aqui algumas coisinhas para a gente entender sobre aqui os mares. Então hoje, irmãos, nós temos, coloquei aqui a foto, nós temos hoje 5 oceanos. Oceano Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico, Antártico e Ártico. Que juntos somam 385 milhões de quilômetros quadrados. Deus criou as águas. Estou falando só de mar, água salgada, não estou falando de água doce, tá bom? 385 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos 1 trilhão e 361 bilhões de litros de água salgada. O ponto mais profundo do oceano é 10 quilômetros para baixo. Então, por exemplo, daqui na minha casa, dá em torno de 10 km. Então, é daqui na minha casa para baixo. Lembra quando você vai entrar na piscina, que você não sabe nadar? Aí você fala, nossa, será que essa piscina dá pé para mim? Aí você entra lá, dá 2 metros de profundidade. Aqui nós estamos falando de 10 quilômetros para baixo. É muito, não é? 10 quilômetros para baixo. Então, irmãos, 70% do nosso planeta, ele é formado por água. Apesar do nosso planeta ser chamado planeta Terra, 70% do nosso planeta é formado por água. Glória a Deus. Vocês estão relembrando aí as aulas de geografia lá na escola? Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, de toda essa quantidade de água que tem no planeta, olha só, somente 3% dessa água é água doce. 70% do planeta é água e somente 3% dessa água é doce. Vocês acreditam? Outro dia eu estava ouvindo um especialista em água e infraestrutura, ele estava falando sobre aqui a capital, o centro expandido aqui de São Paulo. Ele falou, vai chegar uma hora que a empresa responsável pelo abastecimento não vai mais conseguir abastecer a grande São Paulo de água. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Vocês lembram? Estão vendo aqui a Avenida dos Ourives, que o pastor está morando? Quantas torres de prédio subiu ali? Um monte. Quantos apartamentos tem no seu prédio, pastor? 400 famílias. Quantos Andares tem 16. 16. Quantos apartamentos por andar? 3 torres. São 8 apartamentos. 8 vezes 16. 86 vezes 48, 120 apartamentos por torre. 120, 130 apartamentos por torre. Quantas torres? 3. 360 casas. Só no condomínio do pastor, 360 casas. As pessoas pegam, por exemplo, esse espaço que está aqui, esse salão que está aqui, derruba tudo e levanta aqui 2 torres. Então aqui sai de 3, 4 casinhas para 100 casas. Isso é abastecimento de água para todas essas pessoas. Num espaço pequeno você coloca muitas casas e o consumo vai lá em cima. Então os especialistas dizem que vai chegar uma hora que se o povo, se continuar nessa tocada de prédio um em cima do outro, não vai ter como abastecer esse povo.
Entendeu? Onde está acumulado de prédio e de apartamento. Nós só temos 3% de água potável no Brasil, de água doce no mundo, né? E aí, irmãos, ó, 3%, mas é muita água, ó. Então aqui, ó, segundo a estimativa, tem esse número de litros de água, que não dá nem para ler, irmãos. Não dá nem para ler. Olha o tanto de zero que tem aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Não dá nem para ler que número que é esse. Mas aqui é de litros de água que tem no mundo, né? Em Foz do Iguaçu, irmãos, quem já foi lá nas cataratas lá, descer as cataratas? Já foi? Já desceu de barril nas cataratas, irmão? Não. Lá nas cataratas. Glória a Deus, ele foi só ver, irmãos. Isso é o desenho do Pica-Pau. Lembra que ele dizia as cataratas do Niágara lá de barril, lembra? Então é brincadeira, tá, irmão? Mas o irmão já foi. Lá, ó, 1.753 metros cúbicos de água por segundo. Desce lá nas cataratas, 1.753 metros cúbicos de água por segundo. É muita água, irmãos. E é só 3%. Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Agora vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículo 12. Vocês ainda estão comigo? Vamos lá. E a terra produziu erva. Erva quando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora Deus começa a criar as florestas, as selvas, as relvas. Aí eu trouxe para vocês aqui, ó. O Brasil hoje, ele possui a segunda maior floresta tropical do mundo. Nós temos 300 milhões de hectares de metros quadrados aqui no Brasil. 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então nós temos 300 milhões de hectares. É um mar imenso de selva, de árvores, de relva. É maravilhoso isso, não é? E aí, ó, a floresta amazônica conta aproximadamente com 1.300 espécies de aves, 427 de mamíferos, 378 tipos de répteis, 3.000 espécies de peixes e 400 de anfíbios, mais de 100 animais invertebrados e 40.000 espécies de vegetais. Nós estamos falando isso somente da Amazônia. Tudo isso foi Deus quem criou. Aí, irmãos, Deus criou a relva, passa mais um pouquinho lá para frente, capítulo 1, versículo 14, agora chega a hora de criar os luzieiros, os luminares. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Uma curiosidade, irmãos. Deus criou os luminares somente no quarto dia. Antes disso, não tinha sol, não tinha lua e não tinha estrela. Mas, no princípio, Deus disse, haja luz e houve luz. Pergunta, como é que houve luz? Se não tinha sol, não tinha lua e não tinha estrela. Antes de criar os luzieiros, Deus disse, haja luz e houve luz. E o que nós entendemos, que o que ilumina as coisas não são os astros, mas é a palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que traz luz nas trevas. Aleluia. Maravilhoso isso, né? Tem uma canção do Rodolfo Abrantes que diz assim, quando a cidade descer, não haverá lua nem o sol, mas a presença de Jesus ilumina. Uma canção dele que diz assim, não lembro direito a letra, mas ele fala sobre isso. Quando a hora chegar e a cidade descer, não haverá lua nem o sol, mas a presença de Deus vai iluminar tudo. Quando Cristo voltar, não haverá lua nem o sol, mas a presença dele vai trazer luz para tudo. Maravilhoso, né, irmãos? Glória a Deus. Aí, irmãos, então agora Deus vai começar a criar os luzieiros, os luminares, os astros, né? Aí Deus vai e cria o sol. O sol, irmãos, a temperatura dele é mais ou menos 5.000 graus aí, sabe? Mais de 5.000 graus, quase 6.000 graus. É uma temperatura extremamente forte. O Joaquim trabalha com fundição. Lá na empresa que o Joaquim trabalha, tem um forno que trabalha a 500 graus. Só de você colocar a cara assim, ele já queima. Olhou assim, já queima. Imagine isso daí. Impressionante. Impressionante. O tamanho do Sol é 1.392.700
quilômetros. Se a gente fosse, irmãos, e a distância da Terra para o Sol é 149.600.000 km. Se a gente fosse da Terra para o Sol de avião a jato, esses caças que tem por aí, sabe quanto tempo a gente ia demorar para chegar lá? Seriam cerca de 400 anos de voo. Se a gente fosse desses caça supersônico, que tem uma velocidade altíssima, se a gente fosse de jato desse caça para lá, a gente ia demorar só 14 anos de voo. 14 anos de voo. E se a gente fosse de carro? 177 anos. E para chegar a pé até a nossa estrela flamejante, seria preciso caminhar 2.654 anos para a gente chegar até o Sol. Olha só a distância, irmãos, da Terra para o Sol. Maravilhoso, né? Aí o Senhor vai e cria a Lua. E aí, irmãos, perto do Sol, fazendo um comparativo, a Lua é praticamente ali na esquina. Só tem distância de 384.000 quilômetros. É logo ali, bem pertinho. Sabe quando você está perdido, aí você pergunta informação, os caras falam, é logo ali. Aí você vai andando, e nunca chega. A Lua é a mesma coisa, é logo ali, está mais pertinho. Ela tem 384.000 quilômetros até lá. Se a gente fosse no mesmo jato, viajando a 1.200 quilômetros por hora, a gente levaria mais ou menos 2 semanas para chegar lá. Se a gente fosse de carro, a gente precisaria de 6 meses. E caminhando, a gente precisaria quase 7 anos, mais ou menos, para a gente poder chegar lá na Lua. Então essa é a distância da Lua, da Terra para a Lua e da Terra para o Sol. Tudo isso foi Deus que criou. Deus está criando agora os luminares. Amém? E aí, irmãos, aqui tem algo interessante. Então, por exemplo, nós estamos hoje no Parque Bristol, na cidade de São Paulo e também no estado de São Paulo. O país é Brasil e o continente é América do Sul. E o nosso planeta é o planeta Terra. E o planeta Terra está dentro de uma galáxia. Quem sabe o nome da galáxia? Está aqui, né, irmãos? Via Láctea. Então, o planeta Terra está dentro de algo chamado galáxia, que é a Via Láctea. É isso aqui que nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui dentro. Isso aqui é a Via Láctea. Nosso planeta está aqui. O tamanho da Via Láctea é 105.700 anos-luz. Um ano-luz equivale a 1 trilhão de km. Um ano-luz equivale a 1 trilhão de km. E ela tem 105.000 anos-luz. É gigantesco. Gigantesco. E ela foi batizada Via Láctea por causa do seu aspecto esbranquiçado. Os gregos antigos acharam que parecia com leite isso daqui, né? Aí colocaram como o nome de Via Láctea. Então, olha só. Deus cria os astros e cria a galáxia também. E olha que essa galáxia, irmãos, ela não é nenhuma uma das maiores. Nós temos uma galáxia vizinha, que é a galáxia de Andrômeda, que ela é o dobro do tamanho da Via Láctea. E existem centenas de bilhões de galáxias no espaço. Daí você vai imaginando o tamanho de Deus e o poder dele. Aqui eu peguei algumas fotos, irmãos. Já ouviu falar daquele telescópio Hubble? Acho que é o telescópio mais conhecido que tem hoje. Ele é bem grande e ele consegue tirar fotos bem bacana. E ele tirou essas fotos aqui da Via Láctea, tá vendo? Tudo isso aqui são fotos da Via Láctea, né? De onde o nosso planeta está. Amém? Aí, aqui, ó. Agora imagine como seria uma viagem de travessia da nossa galáxia. A Via Láctea. Nesse caso é mais fácil pensar em anos-luz do que em quilômetros. Um ano-luz equivale a 9,6 trilhões de quilômetros. A Via Láctea tem uns 160.000 anos-luz de largura. Para atravessá-la de carro, levaríamos espantosos 1,8 trilhões de anos para a gente atravessar essa Via Láctea de carro. Impossível, irmãos. Impossível. Maravilhoso isso. E aí, irmãos, aqui tem uma foto também do telescópio Hubble, também pegando foto de galáxias, tá? Todos esses negocinhos aqui são galáxias, tá? Existem bilhões de galáxias, a nossa galáxia não é uma das maiores, eu falei aqui, a Andrômeda, que é a nossa vizinha, ela é o dobro da nossa galáxia, tá bom? Isso daqui, irmãos, é uma foto do telescópio Hubble de estrelas. Sabe quando você olha para o céu, que aí você vê aquelas estrelas, o céu está bem bonito, não tem nuvem nem nada, você vê algumas estrelas, né? Isso daqui é uma foto aproximada do telescópio Hubble, mostrando as estrelas. Olha o tanto de estrela que tem aqui, irmãos.
Isso daqui, irmãos, eu não sei se vocês já ouviram falar, isso aqui chama Centurião de Órion. É onde ficam algumas estrelas famosas. Lembra das Três Marias? Olha elas aqui, ó. Você olha para o céu e vê as Três Marias? Pois é, elas estão aqui, ó, dentro do Centurião de Órion. Olha elas aqui, ó. Tá vendo? Foto do telescópio Hubble. Chama de Centurião de Órion porque tem essas estrelas, tem esse desenho aqui, ó. Aí, o nome das estrelas são Alnitak, Alnilam e Mintaka. E a gente olha elas tão pequenininhas, né, irmãos? Olha o tamanho delas. Elas têm 2.500 quilômetros de tamanho. Elas são maiores do que o Sol. As Três Marias são maiores do que o Sol. E aí a gente vê elas tão pequenininhas, né? Elas são maiores do que o Sol. Maravilhoso isso. Centurião. E aí, irmãos, os cientistas falam que existe mais ou menos de 400 bilhões a 800 bilhões de estrelas no mundo. Para a gente entender isso, pega toda a areia da praia e toda a areia do deserto e multiplica por 3. Esse é o número de estrelas que tem hoje no mundo, nas galáxias, tudo quanto é lugar. Já imaginou toda a areia das praias e toda a areia do deserto? Sabe quando você vai lá na praia, que você pega aquele punhadinho de areia e aqueles grãozinhos bem pequenininhos? Pois é, tem tudo isso de estrelas, vezes 3, hoje no mundo. É impressionante, não é? Maravilhoso. E foi tudo isso Deus que criou. O sol, a lua e as estrelas. Glória a Deus. Todo mundo está entendendo até aí? Está muito chato, irmãos? Não? Tá bom? Glória a Deus. Agora, irmãos, o Senhor vai criar os animais. Gênesis capítulo 21, 21, 22. Ainda a gente continua no mesmo capítulo, tá? Capítulo número 1 diz assim: E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo: Frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Irmãos, eu gosto muito de aves. Gosto muito de aves. Eu tinha o sonho de um dia ter contato com a arara, de poder pegar a arara mesmo, sabe? E eu realizei esse sonho. Fui fazer uma viagem em Termas de Laranjais. Chegou lá, tinha um viveiro. Você podia entrar dentro do viveiro. E a gente entrou lá, pegou, eu e o Thiago pegou. O Thiago era bem pequenininho, a arara estava no braço dele. Aí começou a falar: pai, tá me apertando, sabe? Aí eu fui, peguei a arara dele, tava com outra assim. Aí a Roberta tirou uma foto, ficou bem bonita, sabe? As araras é bonita, né, irmãos? O modelo não ajuda muito. Mas aí tava com as araras, sabe? Nossa, aqui pra mim ali foi maravilhoso. E eu trabalhando de aplicativo, irmãos, uma vez eu encostei para deixar um passageiro lá em São Caetano. E quando eu fui ver a casa, tinha 2 araras. A mulher criava 2 araras na garagem dela, aberto. Tinha um ninho delas assim, tinha um jardinzinho. Eu falei: nossa, que coisa linda. E aí eu filmei as araras, mostrei para a Roberta. Se eu não me engano, acho que até coloquei no grupo dos jovens aí as araras. Ela é muito legal. Eu gosto muito de aves. Aí o Senhor criou as aves. Existe no mundo cerca de 10 mil espécies de aves, né? Esse dados é da BirdLife Internacional. Dessas 1.919 espécies são encontradas no Brasil, segundo o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. A maior ave do mundo, irmãos, é o avestruz. O avestruz, o macho, ele chega a medir 2 metros de altura e 130 quilos. O avestruz é considerado uma ave. Então 2 metros, 130 quilos é o macho. E o menor passarinho do mundo, irmãos, ele mede impressionante 5,7 centímetros e menos de 2 gramas. Esse é o menor passarinho do mundo. Ele é encontrado, onde que ele é encontrado? De 2, pouco mais de uma, menor que uma moeda. Eu não lembro onde que ele é encontrado, mas ele é encontrado, irmãos. Ele é encontrado. Em algum lugar ele é encontrado. Menos 2 gramas, o passarinho tem 5 centímetros, meu. Maravilhoso. Então isso é as aves. Aí o Senhor vai e cria os peixes, os animais dos mares, né? Olha que legal. Existem no mundo cerca de 20 mil espécies de peixes nos oceanos e 5 mil desconhecidas. Coloquei aqui uma fotinha. O maior peixe aí, irmãos, aí no mundo é esse cara aqui, ó, esturjão europeu, 7 metros e 1.500 quilos. Ele é peixe de água doce, tá? Que é de água doce. Os caras pescaram ele aqui, ó, então devolvendo ele. E agora, olha o menor peixe do mundo, irmãos. Tá vendo aqui um dedo? Aqui assim, ó, o indicador. O peixe está aqui no indicador da pessoa, para a gente tentar ver como que é o tamanho do peixe. Olha aqui, ele aqui, ó. Ele tem 15 milímetros, né? 15 milímetros ele tem. Muito pequenininho, irmãos.
Muito pequenininho. Então Deus cria coisas grandes, muitas espécies e espécies pequenininhas também Ele cria. Aí, se a gente for falar de animais grandes no mar, tem aqui a baleia azul, né, 33 metros de comprimento, 190 toneladas, né? Um tubarão tigre também, aqui tem a foto aqui de um mergulhador perto dele, ele chega a medir 6 metros e 2,5 toneladas, né? Tanto a baleia como o tubarão, esses animais são enormes. Se a gente for falar de mamíferos, aqui ó, na selva, lá na savana, a gente tem elefante lá que chega a pesar 6 mil quilos, 6 toneladas, vivem cerca de 60, 70 anos, dá 3 metros aí o elefante. Elefante a gente já viu no zoológico, é mais fácil, né? E aí, olha o menor mamíferozinho, irmãos, olha ele aqui, ó. Eu nem sei se é um rato, o que é. Estão chamando ele aqui de mussaranho. Mussaranho é um dos menores mamíferos da terra. Quando adulto, não passa de 10 centímetros. O bichinho corre 2 vezes mais rápido do que um guepardo. Proporcionalmente, é claro, né? Então ele é muito pequenininho, um mamífero bem pequenininho, de 10 centímetros. Então tem animais grandes e tem animais pequenininhos, que foi Deus quem criou todos eles. Glória a Deus! Então o Senhor criou a terra, o Senhor criou os luminares, criou os mares, criou a selva, criou os animais que habitam nos mares, nas selvas e nos ares. E agora, irmãos, talvez a melhor criação de Deus. A melhor criação de Deus. E agora nós vamos falar da criação do ser humano. Continuamos em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então o Senhor, no 6º dia, criou o homem do pó da terra, a imagem e semelhança dele. Hoje, irmãos, segundo aí as pesquisas, existem cerca de 7 bilhões de pessoas em todo o mundo. Se estimam que já passaram pelo mundo mais ou menos 100 bilhões de pessoas. Mas esse número da questão de quantas pessoas se passaram para o mundo, ele é meio complicado, porque quem faz o levantamento às vezes crê na teoria da evolução, uns na teoria da criação, acham que a Terra tem 65 milhões de anos e todas essas coisas. Então esse número é um pouco complicado da gente chegar nessa conclusão. Mas imagine que hoje nós temos 7 bilhões de pessoas, todos os dias nascem pessoas e todos os dias morrem pessoas. Então se a gente estiver falando de 2020 anos depois de Cristo, olha quantas pessoas já se passaram pela Terra. E se a gente pegar todo o período antes de Cristo até Gênesis, quantas pessoas já não se passaram por essa terra? É muita gente. E a curiosidade é que Deus conhece a cada um pelo seu nome. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A quantidade não importa. Deus conhece cada um pelo seu próprio nome. Como me conhece, como conhece a cada um de vocês. Isso é tremendo e maravilhoso. E aí, irmãos, cada pessoa, ela tem um código DNA diferente. E impressão digital também diferente. Nós não temos impressões digitais iguais umas com as outras. Hoje está na moda QR Code, né? Então os QR Code não são iguais. É a mesma coisa de digital. As nossas digitais, elas são totalmente diferentes, né? E é engraçado que o ser humano, ao mesmo tempo que ele é igual, ele é diferente. O que você quer dizer com isso, Davi? A maioria dos seres humanos são iguais, tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, uma cabeça, todos iguais. E quando você vai olhar para cada um, cara, é todo mundo um diferente do outro, velho. É maravilhoso isso. Você não consegue entender. Uma outra coisa que o Nosler mostrou e explicou aqui, que isso é curioso, olha só que legal, né? Se você pegar o seu antebraço e você medir ele com palmo, olha só que legal, você mede aqui, ó, você faz assim, ó, dá no meio da junta. Faz aí você. Tem uns que tem um braço maior, outros que tem um braço menor, mas é todo mundo igual. Você pega aqui, mediu aqui, no meio da junta. Que maravilhoso, né? Isso é tremendo. E aí, irmãos, cada um tem um código DNA diferente. Ninguém é igual a uma outra pessoa.
tem um código diferente. Tem um código diferente. Voltando na criação do ser humano, isso aqui é uma curiosidade bem legal, irmãos. Ó, existem planetas no universo. Júpiter, Vênus, Plutão e um monte de coisa. E há aquelas pessoas falando que será que tem vida inteligente em outro planeta e não sei o que lá. Bom, essa daqui é a tabela periódica. São os elementos químicos que nós encontramos hoje aqui na natureza, no planeta Terra. Sabe o que os cientistas descobriram? Que só o planeta Terra tem todos os elementos químicos da tabela periódica. Se você for para um outro planeta, não tem. Plutão, Júpiter, Vênus, não tem. Somente a Terra tem todos os elementos químicos na natureza. E lembra que Deus fez o homem do pó da terra? Dentro de nós temos cerca de 60 elementos químicos que se encontram na terra. Dentro do nosso corpo tem cerca de 60 elementos químicos que a gente encontra ele na terra. Ou seja, a matéria-prima para fazer o homem é o barro, é o pó da terra. Não daria para fazer o homem do pó da terra em Plutão, em Vênus, em Júpiter, em qualquer outro planeta que você imaginar. Só dá para fazer o homem do pó da terra no planeta Terra, porque ele contém todos os elementos químicos. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus. Então não tem ser humano em outro lugar. Por quê? Porque não tem como criar. Do pó da terra não, só se tiver uma outra forma. Só se for fazer o ser humano em máquina em outro planeta, mas do pó da terra não tem como. É só aqui no planeta Terra. Então, voltando aqui ao DNA, falando que a gente tem os DNA diferentes, o que é o DNA? O DNA é o código genético que mostra a nossa característica e até os nossos ancestrais, pais, né? A questão hereditária, né? Então, irmãos, é isso daqui, ó. O nosso DNA é isso daqui. Eles ficam dentro de células, certo? O nome dele é um nome bem complicado. É ácido desoxirribonucleico. Isso é DNA. É um composto orgânico cujas células contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. Cada DNA tem uma fita de 2 metros. Ó, presta atenção. Cada DNA tem uma fita de 2 metros. Fita é isso daqui, ó. E o DNA está dentro das células. Você sabe quantas células mais ou menos a gente tem no nosso corpo? 37 trilhões de células. Agora eu pergunto para vocês, como isso? Dentro de nós, 37 células, com DNA de 2 metros. Isso é impressionante. Foi Deus quem criou. E as pessoas falam que a vida é geração espontânea. Que jeito? Se não foi um Deus poderoso, inteligente, sublime e santo que fez todas essas coisas. Aí, irmãos, vamos falar um pouquinho do nosso cérebro, né? A nossa azeitoninha que tem aqui dentro da nossa cachola, né? O cérebro é isso aqui, ó, essa massa aqui, ó. Ele é meio feio, meio esquisito, né? Mas a gente tem uma caixa craniana que protege o nosso cérebro. A massa fica lá dentro. E a nossa cabeça é a caixa craniana que protege ele. Você pode ver que tem ossos, né? Então faz essa proteção do nosso cérebro, né? O cérebro, irmãos, é bem pequenininho. Ó o peso dele. Ele tem 1,5 kg. 1,5 kg, bem pequenininho. O cérebro de um adulto aí, mais ou menos. 1,5 kg. Salva aqueles irmãos que têm a cabecinha um pouquinho mais, né? Só uma ali do Ceará, talvez. Tem uns 4 de brincadeira, irmãos. Então, o cérebro tem 1,5 kg, mais ou menos. Bem pequenininho. Agora vocês vão ver a potência dele. Ele funciona mais ou menos, o irmãozinho eletricista, de 20 a 40 watts. Uma lâmpadazinha de geladeira, aquela bem fraquinha. Ele funciona com isso. Ele precisa só disso, de energia, para poder funcionar. Agora, sabe qual que é a velocidade do cérebro? Os cientistas não conseguiram medir totalmente a velocidade do cérebro. Mas eles chegaram numa velocidade mínima, que é de 1000 petaflops. E pode chegar ao máximo de 1 milhão de petaflops. Aí você fala assim, Davi, mas o que é petaflops? Petaflops é uma unidade de medida. Hoje está muito em ascensão e conhecida pelos megas computadores que estão se fazendo hoje no mundo. Alguém já ouviu falar de mineração de criptomoedas?
Alguém já ouviu falar? São computadores que fazem cálculos matemáticos para validar uma transação de criptomoeda. Então tem supercomputadores que fazem esses cálculos matemáticos para validar uma transação de criptomoeda. Esse processo se chama mineração. Quanto mais rápido o computador for, ele consegue fazer esses cálculos rápido e a pessoa consegue ganhar dinheiro com isso. Então, irmãos, tem os dois maiores supercomputadores que tem no mundo estão na China. Tem um computador lá na China que ele tem a velocidade de 90 petaflops. Esse é o computador mais rápido do mundo. Ele faz cerca de 400 quadrilhões de cálculos por minuto. E ele só tem 90 petaflops. O nosso cérebro tem 1000. No mínimo. E 1000, quando ele não está nem em funcionamento completo. É quando você não está nem se esforçando para usar ele. Quando você está lá assistindo a novela da Globo, você não está usando muito seu cérebro. Só tem 1000 petaflops. Quando você está assistindo o jogo do Corinthians, que ele está ali devagarzinho, 1000 petaflops. Agora, irmãos, 1000 petaflops é muita coisa. Mas é uma velocidade extraordinária. É você, por exemplo, que nem eu estou aqui. O meu cérebro está fazendo vários cálculos. Porque eu estou falando, eu estou me mexendo, eu estou olhando o slide, eu estou bebendo água, eu estou olhando para o pessoal, se o pessoal está com sono, se o pessoal está gostando, eu estou buscando a presença do Senhor. Tudo isso é o cérebro que está fazendo. Por isso que ele é tão rápido. É você fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, principalmente as mulheres, elas estão cuidando das crianças, estão atendendo o telefone, estão colocando a roupa no varal, já estão se programando para o que vão fazer amanhã, tem o almoço, tem a janta, ela vai para o culto, ela tem que preparar a palavra, vai ministrar o louvor, e é o cérebro rolando. Então o nosso cérebro, irmãos, tem uma velocidade surpreendente. Surpreendente. E se você for pesquisar esses computadores da China, de 90 petaflops e outros de 33, você vai ver que são computadores imensos. Eles têm vários estantes assim, cabo para tudo quanto é lado, placa para tudo quanto é lado, e só tem 90 petaflops, velho. Fazem cálculos extraordinários e só tem 90 petaflops. E a gente com um cérebro de 1,5 kg tem 1000 petaflops. Então, irmãos, o que falta pra gente é colocar esse nosso cérebro para funcionar. É treinar ele. Você sabe que essa semana passada, eu fui fazer um teste psicotécnico para renovação de habilitação. Então você vai fazer vários os pauzinhos, os desenhinhos, vai fazer um monte de coisa. Aí a psicóloga pegou os meus testes e falou: "Nossa, cara, que legal que tal o seu resultado?" Eu fiquei até emocionado, quase chorei lá na frente dela. Falou: "Nossa, você é uma pessoa legal. Você é um cara que não quer confusão com ninguém, gosta de pessoas, mas seletivo nas suas amizades." E ela foi falando, eu falei: "Nossa", né? Fui me enchendo, né, meu? Fala mais aí, irmã. Vai falando, né? Vai falando. E ela foi falando, tal. Eu falei: "Ô, doutora, e algo a melhorar? Me diga um problema que eu tenho, um defeito que eu tenho." Ela falou assim: "Ó, você é uma pessoa que tem dificuldade em se concentrar em pequenos detalhes." Em pequenos detalhes. Ela falou: "Quando você lê um livro, você lê uma página, quando você termina de ler, você não lembra nada." Eu falei: "É eu mesmo, irmão. Sou eu mesmo. Você tem que ler tudo de novo, porque você não se concentra nessas pequenas coisas." E é verdade, quando eu estou lendo alguma coisa, tentando me concentrar naquelas pequenas coisas, o meu cérebro começa a viajar. Eu começo a ir para lá, começo a ir para cá, eu fico lembrando de outras coisas. O meu trabalho, eu estou me programando, e eu não consigo me concentrar naquilo que eu estou fazendo, que é a pequena coisa. Eu fico olhando ao redor, tudo me tira a atenção. Ela falou: "É algo para você se dedicar." Como é que você se dedica nisso? Treinando o seu cérebro. Tem algumas coisas que você consegue treinar o cérebro para isso. Então, irmãos, procure ver o que você precisa melhorar nessa questão, para usar mais o seu cérebro, né? A gente fala que às vezes a gente tem dificuldade de prestar uma prova, de estudar, de passar numa universidade, mas isso é tudo questão da gente se esforçar, se dedicar, pedir ao Senhor, porque o Senhor já criou um cérebro com 1,5 kg, com 1000 petaflops. Tá tudo aí dentro de vocês. Tá tudo aí. Tá dentro aí dessa cacholinha aí, ó. Só precisa exercitar. Só precisa colocar para rodar. Agora eu vou dizer para vocês, tem muita coisa que não vai ajudar. Tem coisa que vai
que vai travar o seu cérebro. Tem coisa que vai dar nó no seu cérebro, que vai diminuir o seu cérebro. São coisas que você vê que não ajudam em nada. Novela das 8, futebol, videogame, série. Isso aí vai travar o seu cérebro. Vai ficar cada vez menor. Os plataformas vão diminuindo cada vez mais. Ficando pequenininho, pequenininho. Tem que exercitar com coisas, cálculos matemáticos, leitura, memória. Eu mesmo tenho muito problema com memória. Eu falo, nossa, como que eu gostaria de lembrar tantos versículos bíblicos. Outro dia eu vendo o Hernanes Dias Lopes pregar na Rio Santos. Ele falou, irmãos, vamos ler um texto. Tal. Os irmãos tudo abriu. E ele sem a Bíblia começou a falar o texto. Pá. Ele tem a Bíblia toda na cabeça, irmãos. Eu falei, Senhor, transfere um pouco dessa memória para mim, Senhor. Eu não consigo lembrar um versículo, uma referência, Senhor. Me ajuda, são poucos que eu consigo. Mas sabe por quê? Porque eu tenho certeza que a dedicação de leitura dele é muito maior do que a minha. Se eu estou lembrando pouco, eu estou lendo pouco. Estou exercitando pouco o meu cérebro. E ele exercita muito mais, por isso que ele gravou. Isso para todas as outras coisas. Nós somos capazes, irmãos. Somos capazes, temos 1000 petaflops no mínimo dentro da nossa cabeça. Somos capazes. Somos capazes em nome de Jesus. Olha aqui o computador que eu falei para vocês, o supercomputador. Só que esse aqui não é da China não, essa foto aqui é lá do IBM. É um computador da IBM. É um computador da IBM. Irmãos, a parte de slides já acabou. Vocês perceberam a grandeza de Deus? Vocês perceberam o poder que Deus tem? Agora eu te pergunto, se um Deus tão grande, tão poderoso, tão santo, tão majestoso, que foi capaz de criar todas essas coisas, e sustenta todas essas coisas, o que esse Deus está fazendo agora dentro de um barco? O que esse Deus está fazendo dentro de um barco? Com um monte de pecadores, com um monte de gente que não vale nada. E eu vou dizer para vocês o que ele estava fazendo. Esse Deus grande, poderoso, criador e sustentador de todas as coisas, um dia ele teve um desejo. Um dia ele teve uma vontade. E a vontade de Deus ela é diferente da nossa vontade. Por exemplo, quando eu tenho vontade, eu passo numa loja e eu vejo um carro e eu fico com vontade de comprar aquele carro. É certeza que eu vou comprar aquele carro? Não. Minha vontade pode acontecer ou não. Mas a vontade de Deus não. Quando ele tem uma vontade, ele executa a sua vontade. E Deus teve uma vontade de criar um povo, de criar o ser humano, de criar uma família para se relacionar com ele. Então o que Deus estava fazendo naquele barco era se relacionando com as pessoas. Nós vemos muitas religiões por aí que tem um monte de deuses que tem poder, mas não é santo. E ainda mais não se relaciona com as pessoas. Mas esse Deus teve essa vontade de se relacionar com as pessoas. E o versículo que eu mais gosto na Bíblia, Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Próximo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de uma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Próximo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Próximo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Próximo. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Esse Deus, irmãos, poderoso, que
criou todas as coisas, fez todas as coisas e sustenta todas as coisas, ele tomou a forma de homem, ele tomou a forma de servo e veio até a terra para andar num barquinho com pecadores e com pessoas com um monte de problema. Porque ele se importa com as pessoas, porque ele se importa conosco. O Deus que você ouviu aqui agora, ele é santo e poderoso, e ele quer um relacionamento com você. Esse Deus é um Deus relacional. Ele quer fazer parte das suas alegrias, das suas tristezas, do tempo de bonança, do tempo de tempestade. E no dia que o barco estiver com muitas ondas fortes, quase para vir a pique, você pode clamar: Jesus, me ajuda. E ele diz: eu estou aqui para te abençoar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, guarde isso na sua mente e no seu coração. Esse Deus fez tudo o que fez porque te ama. Esse Deus fez tudo o que fez porque queria ter uma família com você. E Ele está à sua disposição e à disposição de todos nós. Amém? Glória a Deus.